Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por poder estar aqui essa noite, adorando ao Senhor, participando deste culto solene, Santa Ceia do Senhor. E louvo a Deus também pela oportunidade e o privilégio que Ele concede de poder fazer essa visita ao nosso amigo, pastor José Amaro de Barros, como ele disse, a quem conhecemos há vários anos, inclusive acredito que fomos enviados para o campo no mesmo ano, temos o mesmo tempo, quando Deus nos enviou, através do nosso amado pastor presidente, para o agreste meridional do estado de Pernambuco, eu trabalhando na cidade Palmeirina, e o pastor José Amaro na cidade de Correntes, das Correntes. Éramos vizinhos, onde estávamos ali cooperando com o nosso pastor presidente, desde o início do ano de 2001. Estive aqui há muito tempo, na posse do saudoso pastor Severino Ramos da Silva, com quem cooperávamos na época em Gravatá. Meus amados irmãos, é sempre uma alegria poder rever o pastor e a consideração que temos a este servo ungido de Deus. Deus sabe, é muito grande a ele e sua família. Minha esposa sentiu muito em não vir, é muito amiga, muito companheira da esposa do pastor Zé Amaro. Quem conhecemos é a irmã Clemilda, mais conhecida por irmã Ninha. E minha esposa quase toda semana comenta a respeito dela, a lembrança e a amizade de longas datas. Poder rever outros servos de Deus, obreiros aqui, presbítero e a igreja do Senhor Jesus também. Quero ler antes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, uma meditação esta noite na palavra de Deus. Seremos breves, sabemos que teremos a celebração da ceia. No capítulo 26, versículos 16, eu vou ler até o versículo de número 20. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo as obras dignas de arrependimento. Amém? Pedi ao pastor para louvar a Deus com hino. Eu gosto de louvar ao Senhor, ainda que não sou músico, não sou cantor profissionalmente, mas também não perdi
ao desejo de louvar a Deus, que venho louvando desde a minha adolescência. Amém? Pode soltar, meu irmão. Essa tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Deste jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo o vento frio. A embarcação vai afundar. Aleluia. Aleluia. Filho, tanto que eu te ensinei, como poderias confiar? E os meus milagres te mostrei, para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu quem fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Assim é na nossa vida. Muitas vezes a tempestade chega a querer nos fazer duvidar de que o Senhor está conosco. Mas saiba que no barco que Jesus está, jamais vai afundar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, temos lido na palavra de Deus, capítulo 26, Atos dos Apóstolos, versículos 16 em diante, onde nos mostra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, em uma de suas defesas, quando ele, julgado não por crime cometido, mas por causa do nome do Senhor, por ter anunciado a palavra de Deus,
falar daquilo que o Senhor o levantou para fazer, para falar, porém, não sendo aceito perante os judeus, e principalmente fariseus e saduceus, que não suportavam ver aquele que dantes era um dos seus membros, zelador, defensor, segundo as leis, conforme ele nisso foi instruído, foi criado, e bem diz ele em outras passagens, como na epístola aos Filipenses, no capítulo 3, testemunhando Paulo, dando mais uma vez um testemunho, contando sua histórica, traçando ali o seu histórico, ele disse quem foi e quem agora era. E não aceitando, como é que pode um homem que antes perseguia o cristianismo, o povo de Deus, está agora defendendo o cristianismo, ensinado, instruído a perseguir radicalmente aqueles que falavam de Jesus. Um homem, segundo eles, um homem morto, um defunto, que dizia a Paulo, agora está vivo, Jesus. E por essas coisas, mesmo com infalíveis provas de que o Senhor era na vida do apóstolo Paulo, e pelas maravilhas que o Senhor operava por intermédio dele, nem com isto tudo eles aceitavam. E perseguiram a ponto de ele ser ameaçado à morte, ser preso, e nessa oportunidade, já por algumas vezes, sendo julgado, passando de tribunal para tribunal, diante do rei Agripa, Paulo percebe, descobre um plano de matá-lo, e ele apela para César. E nessa oportunidade do seu apelo, é quando o rei o interroga, e até parecendo ser bom, dizia, você teria uma oportunidade de se defender, de apresentar suas defesas, Paulo, mas você apela para César. Aí Paulo aproveita a oportunidade para explicar o porquê e começa a dar o testemunho de sua conversão a Deus, ao Senhor Jesus, explicando ele ao rei Agripa que era simplesmente por isso. A partir daí, ele passou a ser perseguido até aquele momento, simplesmente porque ele estava defendendo a fé que antes ele perseguia. Estava falando, pregando, anunciando a Jesus Cristo, a quem antes ele rejeitava todo o ensino a respeito dele. E assim, Paulo começa a falar do que aconteceu na sua vida, do que Jesus fez em sua vida. E eu comecei a meditar na palavra de Deus e vi que nesse texto, no versículo 16, ele detalha mais do que o capítulo 9 desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, aquilo que ele ouviu da parte do Senhor Jesus quando dirigia-se a ele. E eu me interessei com esse versículo de número 16, esta palavra que o apóstolo diz, contando em detalhe. No versículo de número 14, no versículo de número 13, ele começa o testemunho, eu não li, mas ele diz, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo
nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui está lá no versículo 9. Mas no versículo 16 ele dá mais detalhe, dizendo que Deus, que Jesus, que se dirigia para ele com aquela voz que ele ouvia, dizia assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por um ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. E qual a palavra que eu me apeguei para trazer nessa noite? Na realidade, orando ao Senhor, Deus colocou no meu coração essa parte desse versículo 16. Porque te apareci por isto, para te pôr por testemunho, ou por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Por isto, ou para isto, te apareci, e te aparecerei ainda. E foi aqui que Deus me deu uma palavra para trazer essa noite. Amém, irmãos? Deus quer continuar aparecendo na tua vida. Eu vou repetir: Deus quer continuar aparecendo na tua vida. Deus quer continuar aparecendo a você. Glória a Deus. Conforme o que vemos aqui, Paulo conta esses detalhes, dizendo para o rei que o Senhor falava com ele e dizia: eu te apareci para isto. Primeiro para convertê-lo. Glória a Deus. Depois para levantá-lo, prepará-lo, fazê-lo ministro e testemunha, para que ele testemunhasse daquele encontro, da forma como o Senhor o converteu, o transformou, porque isso é parte muito importante na vida cristã, na experiência de um crente. Ele tem que ter experiência com Deus, ele tem que ter realmente um encontro com Deus, que marque por toda a vida a sua história de vida. Encontro esse que lhe transforme, que ele faça realmente uma nova criatura, e só assim ele pode ser, glória a Deus, uma testemunha original ou autêntica do Senhor Jesus. Quem é quase crente, quem é quase convertido, quem é um pedaço crente, outro pedaço incrédulo, não tem condições, não tem autoridade, não tem autenticidade para dar testemunho do Senhor Jesus, porque até aí ele não foi alcançado, contemplado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus, ou da obra redentora ou regeneradora do Senhor Jesus, que ele não faz pela metade. Quando ele transforma, transforma mesmo. Quando ele cura, cura mesmo. Quando ele muda, muda mesmo. Quando ele vai buscar e traz, ele traz todo. Ele não deixa uma parte lá fora e traz outra parte para cá. Não, a Bíblia diz que o Senhor, quando ensinava, ele dizia que nós não podemos ter parte nenhuma mais nas trevas. Pastor, permita, eu estou numa empolgação aqui que está parecendo doutrina, mas é reflexo da palavra só.
Essa história, irmão, de bolo de Efraim, Jesus nunca prova. Esse negócio de meio peixe, meio não sei o que mais, Jesus nunca prova. Nós aprendemos a ser crente com sobrenome integrado, crente salvo, crente em Jesus, crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, crente transformado. Glória ao nome do Senhor, que quando o Senhor teve um encontro conosco, a Bíblia diz, nós passamos a estar em Cristo, segundo os Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Glória ao nome de Jesus. Interessante que essa palavra não serve só para o passado, há anos atrás, quando ele se converteu. É hoje, é agora, é amanhã, é até o arrebatamento, ou Jesus chamar para lá. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que uma parte, a metade, parcialmente, tudo se fez novo, tudo mudou. E depois de mudado, aí ele pode fazer o que quer do vaso, sim ou não? Aí Jesus disse, então eu apareci para isso. Eu apareci para quebrar aquele Saulo de Tarso, para quebrar aquele ignorante, aquele cego espiritual. Eu apareci para arrancar aquela empolgação sua, o ego, que você achava que era, achava que podia, achava que fazia, acontecia. Mas um que ainda estava para marcar um encontro contigo, que é maior do que tu, que está acima de ti, agora chegou. E quando eu chego, eu quebro, eu mudo, eu transformo, eu tiro o ego, eu pego o brabo e faço ele manso. Eu pego o ignorante e abro a mente dele e coloco o conhecimento. Jesus aparece sempre para pegar o bruto e trabalhar nele. Oh glória! E fazer uma peça especial. Camanda chobre da camana. Andalava na chobre na massuri andará. Interessante que Jesus tanto pega quem não tem recurso nenhum, não tem cabedal nenhum, não tem experiência nenhuma, não tem intelecto nenhum desenvolvido, ou desenvolvendo, ou a desenvolver, ou a se aproveitar, aleluia, algo a mais daquilo. Pega só lá o cacozinho mesmo, e ele enche a vida dele do mesmo Espírito Santo que enche o doutor, e faz coisas que até os doutores lá de fora olham assim e dizem, Mas é o mesmo que aproveita também o inteligente com toda a sua bagagem, tirando o pecado e toda a ignorância dele, faz uma limpeza, faz uma lavagem, aí coloca o mesmo Espírito. Veste ele de uma nova roupagem. Dá logo uma quebrada, para ele nunca mais achar que é só porque sabe ou porque tem. Aí quebra mesmo, que deixa ele lá, como diz o povo aí, na lona. O pastor disse que Jesus dá na coxa, que nem deu Jacó. E é mesmo, arrebenta, o camarada fica assim, sem enxergar mais nada do passado. Aí o Senhor diz, e agora? Já passou a tontice? Agora eu vou dar juízo. E começa a trabalhar na vida. E diz, isso para isso que eu apareci. Glorifique a Deus, porque um dia Ele apareceu na tua vida. Um dia Ele apareceu no teu caminho, na tua história. Se fôssemos, essa aí não é da que a cabra come, não. Se fôssemos dar oportunidade aqui, todos, obrigado, pastor, estou lhe dando o trabalho. Todos diriam, teria alguma coisa para dizer a esse respeito. Se não todos, mas
boa parte diria, eu pelo menos, o que eu me refiro, quero me referir aqui, é que se hoje estou há 32 anos e alguns meses, servindo a Jesus, se eu não fosse crente, aceitei a Jesus com 15 anos de idade, se eu não fosse crente, eu não vivia mais. Só Deus sabe a peça que achou. Com 15 anos de idade, com 14 anos de idade, 12 a 14 anos de idade, eu já ia para a encruzilhada de um caminho, com uma lata velha na mão e uma bandeira de plástico, e botava uma multidão para dançar carnaval e a poeira subir. Com 10 anos de idade, eu já andava 3 horas a pé para ir para uma dança, com 10 anos de noite. Imagine onde estava eu. Aí a palavra de Deus fala comigo: para isso eu te apareci. Oh, glória. Eu te apareci. E um moço de 15 anos de idade, minha mãe era uma rezadeira considerada. E Jesus salvou ela, e 30 dias depois eu fui o primeiro da família. São 11 filhos que ela tem, eu tenho mais 10 irmãos, todo crente. Quer dizer, tem um que não é crente ainda, mas os demais todos crentes, graças a Deus. Minha irmã mais velha era desviada e voltou-se faz uns 2 meses, graças a Deus. Amém. Tem um irmão que é presbítero da igreja, serve ali no Recife. Tem outro irmão que é auxiliar, e daí por diante, Deus tem cuidado da nossa família. Mas com 15 anos de idade, eu levantei minha mão. Eu nunca tinha pensado em ser crente na vida, não queria, morei na casa de uma família toda crente, o meu tio, quando eu me mudei de lá, de Tracunhaém, do município, de Tracunhaém, de um engenho aqui para Xangrande, e lá eu aceitei Jesus. Quando não pensava em ser crente, já estava há 6 meses morando dentro da casa de uma família crente, um auxiliar de trabalho, e andava com ele para os cultos, e não entrava nada no meu coração, na minha mente. Mas quando Deus quer aparecer para mudar a vida do homem, uma certa noite eu estava dormindo, já tinha passado a ir morar na casa da minha mãe, que ela se mudou para cá, para Xangrande, com toda a família, e quando eu estava dormindo à noite, Deus começou a trabalhar na minha vida. E ao amanhecer o dia, às 6 da manhã, eu estava levantando e gritando dentro de casa para todos de casa: vou ser crente hoje. Vou ser crente hoje, vou ser crente hoje. Saí para trabalhar, que eu estava cobrindo cana. Trabalhava na área da cana, cortava cana, limpava, cobria para o plantio, né? Cobrindo cana. Com vários companheiros, dentre de tantos que ali estavam, só eu era crente. Mas eu terminei de tomar o café em casa cedo e fui para lá para o serviço, e no meio deles eu cheguei gritando: vou ser crente hoje. E de noite eu disse à minha mãe: eu vou com a senhora para o culto. Só ela era crente. Ela disse: meu filho, você vai mesmo? E ainda disse: de todos os meus filhos, eu acredito que um pode ser crente um dia. Agora você, como se dissesse, você é o perverso. Você é a ovelha negra. Eu disse: mas eu vou. E fui para a congregação, cheguei, era na frente da casa desse tio meu, que já está com o Senhor, que eu morei uns dias em sua casa. E quando eu cheguei, fui entrando já na casa, abrindo a porta, entrando e gritando de lá: vou ser crente hoje, era o assunto. E quando lá, de dentro do quarto, sai uma prima minha, que foi a primeira crente na família, naquela família, e gritou: eu te conheço, não brinque com o evangelho é coisa séria, Deus é fogo, e o fogo queima. Eu disse: eu não estou brincando, hoje eu vou ser crente. E no meio daquela família, só a minha tia, mãe daquela jovem, acreditou que eu estava falando a verdade.
E fomos para o trabalho, e na congregação, aquela noite, quando terminou o culto, eu estava levantando a minha mão. Meus irmãos, ninguém acreditava que eu ia ser crente, mas todos esperavam eu ser crente. Porque quando eu levantei a mão, toda a congregação vibrou. A alegria tomou conta do ambiente. Foi um poder tão grande ali, que quando eu dei por mim, estava de joelho já lá na frente. Glória a Deus. E a igreja orando por mim. Glória ao nome do Senhor. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, um dia eu estava cooperando em uma congregação bem no meio da Serra das Rússias aqui. E isso, estou adiantando minha história, que eu vou voltar para o assunto. Eu lembro que eu morando em Gravatá, eu vinha trazer uma ceia, Santa Ceia, em um domingo à tarde. Aqui, como eu disse, no meio da Serra das Rússias tinha uma congregação, ainda tem hoje. E eu dava assistência também àquele trabalho. E eu saía de Gravatá numa bicicleta à tarde. Deus sempre me lembra para eu contar isso. E quando eu vinha passando onde é hoje o Rei das Coxinhas, eu vou chegando ali, a 1h poucas da tarde, vai uma caminhonete na pista, ainda não era duplicada. E ia em direção a Gravatá, eu vinha de Gravatá para cá, lá no acostamento. E eu escutei a uns 100 metros, quando o motorista, quando o biguba, o passageiro dizia ao motorista, um homem forte, sem camisa, e ele dizia ao motorista, diminui a velocidade, gritava tão alto, que eu escutava lá de trás já onde eu vinha. Diminui a velocidade. Quando ele foi se aproximando, eu via uma arma inox em cima da porta, com ela na mão apoiada. E quando ele diminuiu a velocidade, que igualou comigo, bem no lado que ele vinha, porque eu ia aqui de bicicleta e ele vinha passando, ele atirou 2 vezes. Eu disse, Jesus, só deu tempo de dizer, Jesus, vem cá. Ele disse, vamos, pisa, acelera. E saíram a toda. Eu tinha parado a bicicleta na hora do tiro. Olhei para meu corpo, não senti nada, não vi nada. Eu prossegui viagem. Eu nunca corri tanto de bicicleta feito aquele dia. Pensando que ele não viu eu cair, ia retornar lá na frente. E haja carreira. Mas que Deus maravilhoso, quando eu cheguei na congregação, 1h20 de bicicleta em alta velocidade. Era na casa de um irmãozinho, aquela porta de 2 rolos que a gente chama. A de cima estava aberta, a de baixo encostada no ferrolho, e quando eu botei a mão no ferrolho, os irmãos estavam orando de joelho, lá na frente, não levantaram a cabeça para ver nem quem era. Mas a alegria do Senhor já estava presente. E um dos irmãos que estava ajoelhado, sem olhar quem chegou, sem nada, gritou. Deus abre a boca dele e disse, meu servo, Satanás usou aquele homem para tirar a tua vida, mas eu estava lá e pus a mão e te livrei. Isto é sinal do que tenho a fazer ainda na tua vida, e ainda ali onde eu te dei o livramento, marcarei a tua vida com outro livramento. Uma semana depois, eu também dirigi uma congregação ali, pertinho de onde aconteceu isso, lá na margem da pista da BR, e eu ia à noite para uma congregação, dirigi um culto, e quando eu voltei, o fazendeiro me cedeu um sobrado para eu dormir, pois era muito longe para eu retornar, e eu estava sem carro, sem bicicleta nesse dia. E quando eu vou passando em uma fazenda à margem da estrada, bem próximo ali do posto da rodoviária federal, no Trevo de Xangrande, onde eu vou passando para ir em direção a outra fazenda onde eu ia dormir. Um pastor alemão. Eu sou muito pequeno, que quase o púlpito está me cobrindo, né? E ele era quase do meu tamanho.
E Deus disse que ia me dar mais um livramento ali para marcar a minha história. O cachorro da fazenda estava solto. E quando eu vou passando, ele estava fora da porteira e eu só escutei. Eu estava com uma pasta na mão, onde tinha Bíblia e um paletó. E estava com um lençol e um travesseiro na outra mão que um irmãozinho, um obreiro, tinha me cedido para eu levar para dormir. E com as mãos ocupadas, e eu escutei quando o cachorro veio. Eu quase congelava. De repente, depois eu dou só uma saudação, mas eu preciso contar isso, pastor. Quando eu pensei, dei por mim, ele já estava aqui ao meu lado. Correu de lá e veio em minha direção. Veio por esse lado aqui, irmão. Eu estava com uma pasta na mão, desse lado ocupado também, e ele levantou para me pegar aqui no pescoço. E quando ele fez isso, eu levantei o braço, e ele jogou a boca no meu braço. Quando ele botou a boca aqui, eu disse, pare em nome de Jesus, a boca dele ficou lá. Ora manaia de camaná. E ele não fechou a boca. E eu comecei a falar com o cachorro, eu disse, agora desça em nome de Jesus. Eu disse, agora eu vou me dirigir lá àquela fazenda para dormir. Olha, eu conversando com o cachorro. E se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Mas em você não toca em nome de Jesus. Ele baixou a cabeça, saiu cheirando o chão e me acompanhando até lá. Eu, para não abrir a porteira, eu passei por debaixo do arame. Quando eu me abaixei, ele olhou na minha cara e eu na cara dele. Ele baixou a cabeça de novo, era Jesus no comando, irmão. Para isto eu apareci. E fui em direção ao sobrado. Quando eu chego no pé da escadaria que vou subindo, eu disse, fica aí. Só tem lugar para um. E ele sentou-se no pé da escadaria e eu subi. Quando eu fechei a porta, aí o medo chegou. Nervosismo, mas já estava agradecendo a Deus. Era tão endemoniado o cachorro que eu fui dormir, irmão, quando foi 3 da madrugada com muita sede, só tinha água fora. Quando eu abro a porta, ele tinha subido, estava me esperando no pé da porta em cima. Eu disse, agora é comigo, Jesus já me livrou. Eu bati-lhe a porta na cara e dormi com sede. Foi bom porque eu fui orar um pouquinho, que eu não conseguia dormir, fui orar um pouco. Glória ao nome de Jesus. E o Senhor fez coisas assim comigo. Mas primeiro ele aparece para mudar a vida do homem, transformar. Glória a Deus, tirar o ego. Amém, irmãos? Salvar. E depois ele disse, agora levanta sobre os teus pés. Porque assim como eu te apareci para isso fazer, eu te aparecerei ainda. E eu não tenho tempo porque eu tomei com os testemunhos que contei. Mas, e como a Bíblia apresenta, irmão, referências de quantas vezes, além do Senhor estar com ele continuamente, mas aparecer significa se manifestar, se revelar de forma específica durante a vida, para confirmar o chamado, para confirmar a sua presença e o projeto que o Senhor está desenvolvendo e tem a desenvolver na vida da pessoa. Porque, meus amados irmãos, se fosse para a gente simplesmente aceitar Jesus, levantar a mão e dizer, sou salvo e pronto, ele podia guardar no mesmo dia, como fez com Dima, lá na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Mas se ele me deu e te deu dias de vida aqui na terra, e como crente salvo que eu sou, que tu és, saiba que Deus tem projeto a desenvolver na nossa vida e através de nós.
Deus tem algo específico a fazer. E o Senhor quer que mantenhamos nossa vida em comunhão com Ele, em condições tal que Ele possa encontrar a casa em dia, a vida em dia, porque Ele quer voltar a aparecer muitas e muitas vezes a nós. E o que tem de crente que Deus já não aparece mais? Só tem a fachada. A capa é bonita, mas a roupagem é folha de figueira. Decome a naia, decome a derrebe a sul. A roupagem tem que ser pele de animal, tem que ser sacrifício do Calvário. Às vezes é porque comeu fruto proibido, é porque se escondeu da presença de Deus, é porque usou simplesmente uma roupa disfarçada para encobrir a vergonha. Eita, Jeová grande! Mas a comunhão já foi-se embora. O Deus que costumava aparecer no jardim na viração do dia já não encontra Ele no lugar e já não tem mais a liberdade de aparecer. E quando aparece a outra vez é para cobrar, é para perguntar, como nessa noite Ele me mandou aqui para lembrar isso. Ele está perguntando: onde estás? Tem crente que Deus fica com saudade, procurando. Cadê você? Você lembra quando eu aparecia a você? Você lembra quando eu utilizava-me de você? Você lembra como eu falava com você? Você lembra como eu falava através de você? Você lembra como eu lhes revelava as coisas? Você lembra quantas vezes eu aparecia dentro do teu lar e conversava contigo no estreito pela madrugada? Você lembra daquela comunhão estreita que eu tinha com você? O que foi que aconteceu? Quantos? O Senhor não aparece mais porque a casa está parecendo a casa do sumo sacerdote Eli. Eita, meu Deus. Naquele tempo não tinha não, mas agora tem. O monstro do inimigo está lá estampado. E Deus nessa noite está dizendo: e eu vejo tudo. Tempo para mim não tem. Tempo para a oração não tem. Tempo para a palavra. Tempo para me ouvir. Oh! E como é que eu vou aparecer? E como é que eu vou me revelar? Será que eu preciso gritar de novo na glória? A quem enviarei e quem há de ir por nós? E fazer esse silêncio no céu por quase meia hora e ninguém aparece. Mas eu vou mandar levantar as mãos o que Deus ainda aparece. Deus aparece a você ainda. Deus ainda comunica-se contigo. A ligação com o céu, ainda não foi cortada, e nem vai cortar, e nem vai cortar, e nem vai cortar. Jesus pagou a conta e você valoriza isso. E porque você valoriza isso, Ele continua falando. E nessa noite Ele está dizendo: eis que eu tenho trilhos novos para você trilhar. Meu Deus, eu vou parar aqui, mas sabe o que Deus disse a mim? Que não aparece
conhece mais a muitos crentes porque está vivendo a crise da igreja lá na Galácia. Conforme capítulo 3 aos Gálatas. Começaram pelo Espírito e estão terminando pela carne. O sobrenatural está sendo consumido pelo natural. A visão do céu está sendo interrompida por visões horizontais, terrenas, espessas. Meu Deus. A graça está sendo roubada pelo legalismo, pelo formalismo. A vigilância está sendo substituída pelo sono profundo. O quebrantamento está sendo convencido pelo conformismo. Está tudo bem quando não está tudo bem. E sabe o que Deus falou no meu coração quando eu estava sentado ali? Fale a minha palavra. Porque eu sei porque estou mandando a palavra. Pois neste lugar tenho eu um grande projeto em andamento. Daqui tenho eu levantado a muitos. E ainda está no meu programa. Daqui levantarei. Muitos ainda entregarei nas mãos do meu ungido, do anjo da igreja. Daqui levantarei missionários. Daqui levarei gente para a terra verde no sertão. Só Deus faz isso. Tenho eu projeto contínuo aqui nesse lugar. E tem muitos que já estão conversando no ouvido do anjo da igreja. Mas para isso diz o Senhor. Eita Deus. Precisa deixar Deus aparecer. Mas olha a resposta de Deus para você. Eu te apareci e te aparecerei de novo. Te aparecerei de novo. Te aparecerei de novo. Sabe o que eu estou dizendo? Marcarei tua vida. Tua vida. Tua vida. Através das marcas, te usarei para impactar. Te farei um gerador de almas. Através do testemunho para o qual te levantarei. E aqueles que ganhares não serão escorregadiços. Serão firmes como rochas. Em me assou. E serão frutíferos e desfrutarão de herança, para a qual eu tenho preparado entre os santificados. Deus está falando aqui nesta noite. Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida.